E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Cá estou eu para fazer a parte 3 dessa série de vídeos que eu nem sabia que ia virar série, que foram os perrengues que eu passei aí quando eu era comissária de bordo de uma empresa aérea internacional. Nesse momento tá caindo um pé d'água lá fora, então talvez apareçam uns trovões, uns ruídos. Enfim, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu lancei lá no meu Instagram uns tempos atrás um boxinho de perguntas para vocês tirarem algumas dúvidas, curiosidades que vocês têm sobre o mundo da aviação. E para minha surpresa, quando eu tava lendo essas perguntas e pensando nas minhas respostas, eu lembrei que, meu Deus do céu, mais perrengues aconteceram que eu não contei aqui. A Alice falou aqui: conta mais um pouquinho sobre a sua viagem em Jerusalém. Eu já fiz um vídeo, eu já contei perrengue, mas eu acabei esquecendo de um dos maiores perrengues que aconteceram comigo e com as minhas amigas lá, passeando pelas ruas da Cidade Santa. Antes da gente entrar propriamente no território que eles chamam de Cidade Santa, a gente tava passeando pela cidade de Jerusalém, né? Tirando fotinho, fingindo ser blogueira, pra variar um pouco, né? Até que a gente chegou numa escadaria, num monumento super bonito, antigo, tons pastéis, e a gente começou a tirar foto. Só que eram 5 meninas, né? E vai lá, uma tira a foto, a outra quer o quê? A outra quer a foto exatamente igual. Eu fico com dó da pessoa que tem nós 5 no Instagram, né? Porque uma posta, as 5 postam a mesma coisa e o feed da pessoa parece que travou, né? Acontece que quando a cidade é muito turística, é difícil tirar foto nos lugares, né? Porque tem uma pessoinha aqui, uma criança correndo ali. Só que a gente não tava percebendo que a rua tava completamente vazia. Até que a gente tava lá, fazendo photoshoot das amigas e uma senhora cutuca a minha amiga por trás. Ela fala: escuta, querida, o que vocês estão fazendo aqui na rua? Vocês são loucas? A minha amiga ficou tipo: por quê? O que tá acontecendo? Ela: o que tá acontecendo? Tem um palestino esfaqueando israelense aqui, ó, nas 2 ruas de trás. Vocês são malucas? Corre aqui pra dentro do meu comércio que a gente tá trancando as portas. A gente olhou assim uma pra outra e até a gente processar, né, e traduzir o inglês que ela falou com aquele sotaquezão carregado pro nosso inglês de comissária, demorou assim uns segundos. Até que a gente caiu em si e entramos na loja da mulher. E a mulher ficou dando um maior sermão na gente, tipo assim: queridas, que mundo vocês vivem? Vocês querem morrer? E a gente era tão alienada, que a gente só ficava pensando: ah, mas o cara não ia esfaquear a gente não tem cara de israelense. A gente só tava preocupada em tirar foto pro Instagram e não tava nem aí pras coisas que estavam acontecendo à nossa volta. Era sirene de ambulância, sirene de polícia e a gente só ali, ó: essa foto ficou bonita, essa aqui precisa de um facetune, vergonha alheia de mim. O Gabriel perguntou: qual foi o pior lugar que você já ficou hospedada na sua vida? Bom, eu já falei aqui várias vezes que a gente ficava hospedada nos melhores hotéis quando eu trabalhava pra Emirates, mas quando a gente tava de férias viajando, a gente não tinha, né, a bufunfa pra pagar os hotéis 5 estrelas. Mas gente, eu não sou uma pessoa fresca, não. Eu sou bem de boa, curto acampar, já fiquei 5 dias sem tomar banho sem problema nenhum. Até que eu resolvi ir pro Rajampá. Já falei do Rajampá em vários vídeos aqui também, só que eu esqueci de falar as coisas que a gente passou quando a gente resolveu dormir lá. O que acontece no Rajampá? Por que ele é chamado do último paraíso na Terra? Simplesmente pelo fato dele estar extremamente isolado, né, num triângulo ali entre Filipinas, Indonésia e Papua Ocidental. Pra não falar que o homem não chegou em todas as ilhas intocadas, já tem um vestígio de um salgadinho, uma tampinha de Coca-Cola, um pedacinho de plástico. O lixo do homem já chegou lá, mas o homem propriamente não chegou em peso, digamos assim. Então, apesar do Rajampá ser um paraíso, não tem resort, não tem pousada. A única ilha que a gente conseguiu achar onde eles aceitavam turistas era uma ilhazinha de locais mesmo. Mas não era aquela coisa turística. Era assim: não, beleza, a gente providencia aqui uns bangalôs de madeira e vocês vão comer o que a gente come, vocês vão fazer o que a gente faz, a hora que a gente quiser fazer. E é isso. Como eu e a minha amiga, a gente tava lá pra fazer os mergulhos, a gente tava: não, beleza, desde que você leva a gente pra mergulhar, a gente não tá nem aí. Gente, só pra chegar na ilha já é um perrengue bizarro, né? São barcos, ônibus, táxis e 1000 coisas que você tem que fazer, 1000 escalas que você tem que fazer pra chegar no Rajampá. Mas até aí esse não é um problema, né? A gente era comissária de bordo, a gente já tava acostumada a chegar ao cansaço extremo. O problema é quando você tá nesse cansaço extremo e você chega na tal ilhazinha remota, mais ou menos umas 6:30 da tarde, quando já tá ficando de noite, e a mulherzinha da recepção pega você e fala: olha, esse aqui é o único bangalô que a gente tem disponível. Hoje a gente teve um problema na ilha, onde a gente não conseguiu carregar energia elétrica durante o dia, né? Normalmente a gente tem energia elétrica à noite, então você pega o seu celular, usa a lanterna do seu celular pra fazer suas coisas e amanhã de manhã a gente conversa. Eu tava tão cansada que eu falei: nossa, beleza, né? Vamos só tomar um banho, escovar os dentes e capotar na cama. Só que quando eu olhei pra cama, a cama era tipo aqueles berços de criança que você coloca aquela rede anti-mosquito. E eu tenho uma mania de sempre nos lugares que eu vou olhar embaixo da cama. Só que essa cama, ela era um quadrado de concreto
concreto com um colchão encaixado nesse quadrado de concreto. E quando eu vi aquele colchão abafado com aquele concreto, com aquela umidade, eu falei assim, ai amiga, desculpa, mas eu vou ter que olhar porque eu tenho muito medo de cobra. E a minha amiga falou assim, amiga, não olha que você vai encontrar alguma coisa. Aí eu fui lá, levantei o colchão e um monte de barata saiu assim pela minha cara. Obviamente eu gritei, obviamente eu dei um ataque histérico, só que o que aconteceu? Eu deixei meu celular cair, o quarto ficou escuro e quando eu peguei o meu celular pra iluminar de novo, as baratas estavam todas em volta da rede, só que por dentro da cama. Ou seja, a rede não permitiu que elas saíssem dali. Nem preciso dizer que a minha amiga ficou comigo, começou a dar um chilique, colocou umas 5 melatoninas pra dentro da boca, engoliu, se jogou naquela cama no meio das baratas e falou, amiga, você vai ficar aí? Boa sorte. Ela simplesmente cobriu o rosto com o travesseiro, virou pro lado e capotou. Eu fiquei lá fora, né, com meu celular, com a luz ligada. E eu fiquei com essa luz ligada até o meu celular ficar mais ou menos com uns 2%. E aí eu comecei a perceber que a casinha que a gente tava, né, o bangalô, ele era aberto, assim, nas extremidades. E conforme a vilazinha foi ficando em silêncio, eu fui escutando o barulho da mata, né? A mata à noite, ela grita, ela não é silenciosa. E aí, gente, eu comecei a escutar barulhos que estavam me dando muito mais medo do que simplesmente baratas. Até que a bateria do meu celular acabou e eu falei assim, cara, vou ter que dormir. Eu tava podre, capotei. Eu sei que vocês vão falar, nossa, você é maluca, mas assim, quando você tá cansada num extremo onde você escolhe ou você vai dormir ali com outros bichos qualquer que podem entrar, tipo rato, aranha, cobra, ou você vai se proteger ali junto com as baratas. E eu preferi optar pela opção número 2. Eu amarrei minha canga na minha boca e dormi. Só que eu acordei já com o sol aparecendo e sentindo que eu tava sendo picada por uns bichos, né? Aí eu simplesmente fiz assim, meio dormindo. Só que em vez da minha mão fazer assim, ela fez assim. Era um bicho cascudo, gigante e redondo que tava no meu braço. 1 minuto de silêncio pra tudo que passou na minha cabeça naquele momento. Na hora que isso aconteceu, eu lembrei onde eu tava, lembrei tudo que tinha acontecido na noite anterior. Eu olhei, era um bicho preto cascudo, eu só joguei pra cima da minha amiga e saí daquela cama direto pro banho. O banho era gelado, de água salgada, não tinha água doce, só pra beber, mas esse era o menor dos problemas. O problema é que nada secava lá. Então a gente ia fazer os nossos mergulhos, a gente voltava, colocava lá biquíni, maiô, canga pra secar. E quando a gente voltava, não só eles estavam molhados, como tinha um monte de mosca em cima deles. E não parava por aí. Como nós duas éramos veganas, a gente levou um monte de coisinhas, assim, porque a gente sabia que a ilha era super deserta e que ia ter, assim, uma opção muito pequena de coisas pra gente comer. Então a gente tinha os nossos snacks pra nos salvar, né? Só que não. No segundo dia, a gente já tinha procurado na internet, a gente já tinha sido avisada que tinha umas formigas lá na ilha que eram sinistras, que elas comiam assim qualquer coisa. O que a gente fez? A gente pendurou as nossas comidas num varal mesmo, com um pregador, literalmente, para que elas não chegassem até lá. Fomos fazer um mergulho, quando voltamos, fui lá pegar um salgadinho. Quando eu abri o salgadinho, mas tinha tanta formiga dentro daquele salgadinho, que eu olhei assim pelo varal e elas estavam todas andando por ali, carregando toda a nossa comida. Tá achando que parou por aí? Não parou por aí, queridos. As formigas não comiam só a nossa comida, elas comiam também a nossa pele. Pense em todos os buracos que você tem no seu corpo, desde a sua cabeça até as outras partes mais íntimas. As formigas queriam entrar em todos os lugares e elas comiam a pele morta das pessoas. Então assim, o único lugar mais tranquilo de ficar lá no Rajampá é literalmente debaixo d'água, junto com os tubarões, junto com as arraias gigantes, junto com toda aquela biodiversidade que pelo menos nenhum deles tentou me comer. Bom, nem preciso falar que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no Brasil foi ir num médico ver se eu tinha algum tipo de parasita no meu corpo, né? Porque assim, até hoje eu tenho medo de achar algum bicho do Rajampá, sei lá, hospedado no meu cérebro. A Luísa perguntou, algum perrengue em Dubai? Conta pra gente. Nossa, eu tenho um muito bizarro pra contar. Estava eu e as minhas amigas de folga juntas no mesmo dia e isso é muito raro de acontecer. E a gente já toda se programando pra gente ir pra praia, né? Era inverno em Dubai. Dubai é o contrário de todos os lugares do mundo, né? Em Dubai a gente se diverte no inverno, porque é quando as temperaturas ficam amenas a ponto de você conseguir ir pra praia e não derreter. E aí essas minhas amigas foram lá pra casa, a gente se arrumou, né? Colocou biquíni e tal, vestiu a roupa, a gente desceu pra pegar um táxi. Quando a gente entrou no táxi, a gente virou pro taxista e falou, a gente tá indo pra Jumeirah Beach. Gente, Jumeirah Beach é assim, Copacabana. Qualquer taxista no Rio de Janeiro sabe onde fica Copacabana. Só que esse taxista, no caso, virou pra gente e falou assim, Jumeirah Beach? I don't know. Eu não sei. A gente falou assim, moço, como você não sabe onde é Jumeirah Beach? É onde fica o Burj Al Arab, aquele prédio em forma de vela, tipo cartão postal de Dubai. Aí ele falou, Burj Al Arab? I don't know. Eu não sei. A gente falou, mano, esse cara tá tirando com a nossa cara.
Era, né? Mas tudo bem, a gente tá aqui zen no nosso dia off, vamos pegar o GPS. A gente falou, moço, então espera só um minutinho que a gente vai por aqui, né, no Waze, no Google Maps. A gente tava lá digitando, nananana. O celular da minha amiga tava sem sinal, não funcionava. Ela falou, amiga, tenta o seu. E lá tentei o meu, não funcionava. Eu não sei o que tava acontecendo com a operadora que a gente tinha, que era a mesma. E aí a gente falou pro taxista, poxa, moço, sinto muito, mas o nosso GPS não tá funcionando, então a gente vai pegar o táxi de trás, né, porque talvez ele saiba onde fica Jumeirah Beach. E aí o taxista falou assim, não, trancou a porta e falou assim, vocês vão me pagar antes. E tipo assim, te pagar o quê, né? Se você nem andou com o táxi, a gente tá na frente da minha casa. Ele falou, não, vocês vão ter que me pagar. E assim, eu até entendo, né? Em Dubai tem essa coisa de permanência mínima dentro do táxi, mesmo que o táxi não tenha se movimentado. E a gente olhou lá, né? Mínimo a se pagar, 5 dirhams. Aí eu peguei minhas moedas, coloquei 5 dirhams lá naquele meiozinho dos bancos e falei assim, muito obrigada, vamos sair. Quando eu tentei sair, a porta continuava trancada. Ele falou assim, não. You pay me all. Aí eu, te pagar tudo o quê? A gente já tava, só que a gente tava assim num clima tão feliz que ele apertou lá 15 dirhams. Falou, moço, mas a gente não pode te pagar o valor mínimo de uma corrida sendo que você não correu com o táxi. Cara, esse cara, não sei o que deu nele. Ele não destrancou o carro e além de tudo, ele começou a acelerar com o táxi, com nós 3 dentro do táxi. E a gente, o que esse cara tá fazendo? Ele tá, tipo, sequestrando a gente? Ele começou a andar, só que eu tava com 2 amigas, gente, que são muito barraqueiras. Cada uma grudou de um lado do taxista, começou a puxar ele, a outra batendo no vidro, fazendo um escândalo. As pessoas de fora da rua começaram a parar e entrar em choque. E aí, nesse meio termo, eu consegui puxar o pino da porta e abrir com o carro em movimento, e eu pulei pra fora do táxi com o carro em movimento. Nisso, tinha um árabe, bem tradicionalzão, né, com a dish dash dele, aquela roupa branca, e ele já tava com o celular tirando foto do táxi. Ele já tinha tirado uma foto da placa do táxi. E a hora que eu desci do táxi, o taxista parou, e aí eu tentei puxar uma amiga minha, a hora que eu puxei, ele passou por cima do meu calcanhar. Ele literalmente me atropelou. Eu tô rindo agora, mas na hora foi desesperador. E vendo tudo isso acontecer, aquele árabe tava indignado, assim, né, e aí ele começou a gritar e falar em árabe lá com o taxista, aí o taxista finalmente parou, as meninas desceram, e o taxista, assim, arrancou com tudo, literalmente fugiu. Aí o árabe falou, olha meninas, vocês moram aqui, vocês são estrangeiras, e ele tava assim, extremamente envergonhado, e a gente viu que ele tava ali pra ajudar a gente. Ele falou, olha, eu tenho a placa do carro, vocês podem denunciar eles pra empresa de táxi, né? Ou vocês podem denunciar ele pra polícia. O que eu indico é que vocês reportem pra empresa, porque pra polícia, aqui em Dubai, o buraco é muito mais lá embaixo. Vocês vão ter que ir pra corte, vocês vão ter que depor, isso vai ser uma puta dor de cabeça pra vocês. Bom, ele tinha me atropelado, né? Meu pé tava machucado, mas entre me envolver com o governo, com polícia de Dubai, eu e as meninas, né, a gente acabou optando só por denunciar esse cara pra empresa, passar a placa dele, sei lá. Eu espero do fundo do meu coração é que eles tenham deportado esse cara de volta pro país dele, porque é bizarro você trancar 3 mulheres num carro e sair andando. Foi desesperador, eu não sei nem explicar pra vocês o quão desesperador foi sentir aquilo. O Will perguntou, qual foi a maior bizarrice que você já viu em Dubai? Eu já vi carro de ouro, eu já vi iPad de ouro, eu já vi as maiores bizarrices no quesito ostentação. Mas a maior disparada de todas as que eu já vi foi uma vez que eu tava na praia tentando aprender a andar de skate com a minha amiga, tomando um rola atrás do outro. E no meio desses rolas, a minha amiga fala, amiga, olha aquilo. E aí eu olhei assim de longe, tava vindo um carro, tipo aqueles jeeps da Kim Kardashian. Aí tinha um homem, né, dirigindo, e quando a gente olhou pro banco do passageiro, tinha simplesmente um panda, um animal exótico, um animal silvestre, dentro do carro, com uma coleira de diamante, assim, a parada brilhava a quilômetros eu já via a coleira do panda. E aí a hora que ele passou perto da gente, imagina, a praia parou, né, tava todo mundo assim apontando pro carro e eu achei aquilo de longe a maior bizarrice que eu já vi em Dubai. Eu sei que é normal eles terem cheetah, eu sei que é normal eles terem onças, até leão. Eu lembro uma vez quando eu fui pra Austrália estudar, tinha um sheik, né, um filho de sheik na minha sala. E aí eu lembro que o professor de inglês falou assim, formem duplas e conversem sobre, sei lá, os animais de estimação que você teve na infância. Aí eu sentei do lado da Abdullah e eu fiquei falando, né, dos meus cachorros, do porquinho da Índia que eu já tive, enfim. E aí ele pegou o Blackberry dele na época e ele começou a me mostrar foto de leão. Eu falei, legal o zoológico que você foi. Aí ele falou, não, isso não é zoológico não, isso aqui é o bicho de estimação que eu tenho lá em casa. E eu desacreditava, né, eu falei, esse cara tá me zoando, quer aparecer. E aí depois eu descobri que realmente isso é normal, e é realmente normal. Depois que eu fui morar lá e eu vi, imagina, um panda no trânsito, andando de carro na orla da praia, o quão bizarro é isso. A Larissa perguntou, algum passageiro já deu em cima de você?
Se sim, como foi? O que acontece no Emirates? Quando você sai do treinamento, né? Você saiu do training college, eles te treinam pra ser aquela comissária de bordo perfeita, né? Que fica com aquele sorriso, que atende todo mundo parecendo uma fada flutuante, só que essa não é a realidade. Logo que eu comecei a trabalhar no avião, depois do treinamento, eu tratava todo mundo assim, né? Só que certas pessoas confundiam isso, né? Porque a maioria das comissárias é assim, você pediu uma coisa, ela vai lá e traz essa coisa. E eu sorria, fazia perguntas, eu interagia com os passageiros. Enfim, gente, isso durou tipo um mês, porque depois eu entendi que não dá pra ser dessa forma, que as pessoas interpretam de outro jeito. Mas acho que a coisa mais bizarra que já aconteceu nesse sentido foi uma vez que eu tava sentada no meu jump seat, né, pra gente decolar e pousar. E na decolagem tinham 2 passageiros, eles eram muito parecidos, jovens, assim, mais ou menos uns 28 anos. E a gente tava indo pra Alemanha. E aí eles estavam perguntando, né, quanto tempo ia ser de voo, o que a gente ia servir. E aí eu comecei a conversar com eles de volta. Eles tinham muita cara de árabe, eles não pareciam mesmo ser da Alemanha, até que eu virei pra eles e falei, vocês estão indo a passeio? E aí eles responderam, não, a gente tá indo pra casa, né, a gente cresceu na Alemanha, mas originalmente a gente é da Síria. Aí eu falei, que legal, eu tenho um avô que era alemão, na verdade meu avô era francês, né, mas a gente tem um sobrenome alemão. E aí ele falou, qual é o seu sobrenome? E aí eu falei o meu sobrenome. E no dia seguinte, depois que esse voo tinha acabado, eu entrei no Facebook e tinha lá um friend request. E quando eu olhei pra fotinha, era o passageiro, gente. E eu fiquei, cara, como que esse cara me achou no Facebook? E aí eu lembrei, né, burra, que a gente tem o nosso nome escrito em inglês e escrito em árabe embaixo. E ele, né, ligou os pontos. Se o nome dela é esse e o sobrenome dela é esse, ele foi lá procurando no Facebook e me achou. E aí ele tinha me deixado lá um inbox com várias coisas. A Carolina falou, fui humilhada no aeroporto de Dubai porque eu estava carregando um vibrador na minha bolsa. Foi horrível, eles me levaram para uma salinha e me falaram um monte de coisas. Bom, eu desconheço eles serem dessa forma com turistas. Eu sei que quando você tem o visto de residente, quando você mora lá, você realmente não pode trazer pro país vibrador, nenhuma coisa com conotação sexual, e eu digo assim, desde filme até revista. Então vamos supor que você tem aí uma Capricho na bolsa, e nessa Capricho tem aí o Outubro Rosa, onde a gente tem aquele incentivo para que todas as mulheres façam o teste do toque, né, para ver se a gente tá ou não com algum nódulo no seio. Então tem muitas revistas sim que ensinam a gente a fazer esse exame, e tem ali a fotografia do seio, mesmo que seja um desenho. Isso já é considerado pornografia pra eles. Só pra vocês terem uma noção. Eu nunca passei nenhum perrengue desse nível, mas eu já tive uma amiga minha que foi demitida por isso. Ela tentou entrar com um vibrador, só que ela tentou entrar de um jeito um pouco diferente. Como ela sabia que ia aparecer, né, no raio-x, ela colocou no meio do sutiã e tentou entrar. E aí apitou lá, né, o detector de metais, e aí imagina, segurança, um homem árabe, a mulher que tava no raio-x lá do headquarters da Emirates, uma mulher de abaia árabe bem tradicional, pediram pra ela sair, mostrar o que ela tinha, né, e ela tirando, enfim, eu não tava lá presente, mas eu imagino o quão constrangedor deva ter sido. A Mari perguntou, existe Tinder em Dubai? Porque eu tenho uma amiga que me disse que é proibido namorar por lá. Não, não é proibido namorar, o que não se pode fazer é você morar com seu namorado. De acordo com o que a gente foi ensinado e das coisas que eu sei de lá, você só pode morar junto com uma pessoa quando você é propriamente casada no papel com ela. E sim, tem Tinder em Dubai, gente. Eu sei que vocês não esperavam por essa, mas tem. E eu tive curiosidade. Eu entrei no Tinder quando eu morava lá. E eu conheci uma pessoa no Tinder. Só que eu não tive coragem de sair com essa pessoa. A gente ficou conversando. Depois a gente passou pro WhatsApp. Continuamos conversando lá. Só que o que aconteceu? Um belo dia estava lá, Dubai é uma bolha, né? Do bolha. Eu fui pra uma balada comemorar o aniversário de uma amiga minha. E quando eu estava na porta dessa balada, quem estava lá? A pessoa do Tinder. E foi muito engraçado, porque quando a gente chegou nessa balada, gente, eu não uso salto de jeito nenhum, eu só uso salto quando eu sou madrinha de casamento. Então eu tava lá na porta da balada e o segurança olhou pra mim e falou assim, então, amiga, você não vai entrar com esse sapato aqui. Eu fiquei, obviamente, muito feliz, porque eu não queria entrar naquela balada, mas eu tinha que demonstrar tristeza, né, pras minhas amigas, tipo assim, poxa, amigas, que pena, né, vou ter que voltar pra casa por causa do meu sapato. Só que o tal do cara, ele era emirate, né, originário de Dubai, e ele tinha contatos. Então acabou que eu entrei com eles todos, e eu acabei conhecendo ele melhor. Não aconteceu nada, a gente foi embora, e ele me chamou pra sair no dia seguinte pra uma outra festa no Beach Club em Abu Dhabi. E dessa vez foi só eu, ele e uma outra amiga. Só que quando a gente chegou nesse beach club, eu acabei encontrando uns amigos do jiu-jitsu. Tem muito brasileiro do jiu-jitsu em Dubai, porque o Sheik
ama o jiu-jitsu brasileiro, ele influencia super os campeonatos lá. E sim, eu tinha amigos homens lá. Só que, aparentemente, quando eu cheguei na festa e eu cumprimentei os meus amigos brasileiros, abraça. Eu não sei vocês, mas eu abraço as pessoas, né? Oi, tudo bom? E aí, beleza? E ele ficou meio que em choque que eu estava abraçando aqueles homens. E ele ficou com a cara fechada a festa inteira. Ele literalmente não falou comigo a festa inteira. Eu tava terminando de editar esse vídeo, até que eu percebo que o meu microfone simplesmente parou de funcionar e o vídeo ficou mudo bem na hora que eu resolvo falar sobre a minha vida amorosa. Então eu encarei isso como um sinal pra mudar de assunto. E diante de toda essa coisa que tá rolando aí no mundo, dessa pandemia do coronavírus, eu achei que seria útil eu trazer algumas informações aqui pra vocês. Eu acho que nenhum de vocês está com nenhuma viagem marcada, eu espero, porque, de fato, o ambiente de um avião não é um ambiente saudável pra pessoas que estão aí querendo evitar uma infecção. Por quê? Pouca gente sabe, tá? Mas o lugar mais sujo do avião é o lugar que a gente come. Sim, aquela mesinha quando o avião tá chegando num destino e ele vai esvaziar o avião e entrar outros passageiros, nesse intermédio entra um grupo de pessoas pra limpar o avião assim, né, bem rapidamente, com os comissários dentro, né, então a gente vê o que rola ali naquela limpeza e obviamente eles não têm tempo de limpar mesinha por mesinha, com pano, com álcool e tal. O que eles têm tempo de limpar de fato muito bem é o banheiro do avião. Então, ironicamente, o lugar mais limpo do avião é sim o banheiro. E o lugar mais sujo é a mesinha, gente. Se eu fosse contar pra vocês as coisas que eu já vi as pessoas fazendo naquela mesinha, desde colocar pé sujo com sapato até mãe trocando fralda de bebê com outras pessoas comendo em volta. E eu não tô falando que o avião nunca é limpo, tá, gente? Pelo amor de Deus, óbvio que o avião fica um tempo parado, até por questões de engenharia e pra, né, verificar se tudo aquilo tá funcionando e, consequentemente, as pessoas conseguem entrar lá, aspirar de fato o tapete, trocar todos os assentos, né, uma manchinha ali, uma manchinha aqui e, consequentemente, limpar controle por controle, mesinha por mesinha, mas isso não acontece o tempo inteiro, tá? Então, se você, assim, entrar dentro do avião, pega o seu paninho, pega o seu álcool gel, ou vai lá no banheiro e pega um papel mesmo, dá uma limpada na sua mesa, dá uma limpada na TV, dá uma limpada no controle remoto, porque tem TV também em avião que é touch, né? Fica a dica, espero que tenha sido útil pra vocês aí nesse momento. Enfim, gente, já que eu tô dando essas dicas aí do avião, vou dar uma dica também pra você que tem viagem marcada pra Dubai e você resolver andar no metrô de Dubai. Toma muito cuidado se você tiver com uma balinha ou mascando um chiclete, porque eu já tomei 3 multas dentro do metrô. Não pode mascar chiclete, não pode mascar bala, não pode mascar nada, e eu não aconselho nem que vocês masquem saliva dentro do metrô, tá? Porque isso já aconteceu comigo de eu estar, sei lá, fazendo assim e a mulher parar e falar assim, escuta, você tá mascando chiclete? E eu, tipo, não, pelo amor de Deus, e tive que ficar assim, ó, mostrando minha boca pra ela acreditar que eu não tava mascando nada. E a multa é bem salgada, tá? É 200 dirhams que você poderia estar gastando aí em comida. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e até a próxima.